Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com o nosso desenvolvimento dos polinômios generalizados de Legendre, né? Próximo passo agora é a gente obter uma coisa importante, que é a relação de ortogonalidade envolvendo esses polinômios. Então a gente vai fazer um desenvolvimento, né, para chegar nessa relação de ortogonalidade. Bom, para começar, a gente então vai precisar reescrever a equação diferencial, né, de Legendre generalizada. Então, primeiro, a gente precisa dessa forma aqui. Então, reescrevendo 135 nessa forma, que é a equação diferencial, né, de Legendre generalizada, daí agora a gente pega e multiplica esta equação aqui, né, por um PL' M, então para um L que pode ser eventualmente diferente do L que está aqui, né, e a gente integra no intervalo menos 1 a 1. O procedimento, na verdade, é parecido com o que a gente fez, né, para obter a mesma coisa para o caso dos polinômios de Legendre. Então a gente pega, né, tem o integral, menos 1 a 1, PL'(M), e a gente multiplica isso por aquilo lá. Isso. E aí eu já vou separar a integral em duas, né? Então, primeiro termo lá, vezes o PL'(M), segundo termo, integrado, né? Tudo isso igual a zero. Daí agora a gente faz uma integração por partes.
Então a gente vai definir o seguinte: U vai ser o P de L'M e o dV vai ser o d dx de 1 menos x ao quadrado p Lm vezes dx. O du vai ser d de Pl'M dx e o v, que é a integral desse dv, dá direto 1 menos x ao quadrado d de Plm dx. Então, atentar para quando é L, para quando é L'. Né? Então, o que a gente tem é que a integral, né, de u dv vai ser uv menos a integral de v du, interação por partes. Então, integral de menos 1 até 1 Pl'M d dx 1 menos x ao quadrado d de Plm dx é igual uv, então Pl'M 1 menos x ao quadrado d Plm dx aplicado menos 1 menos a integral menos 1 até 1 de v du. Então, 1 menos x ao quadrado d Plm dx d Plm dx. Bom, esse termo aqui, né, em 1 e menos 1, aqui vai dar 0, então esse termo aqui é 0. Então, esse aqui vai dar 0. Restando, então, Pl'M d dx 1 menos x ao quadrado d Plm dx igual esse menos aqui pode entrar aqui para trocar a ordem. Então, menos 1 é 1, x ao quadrado menos 1 d Plm dx d Plm dx 1,76. Aí agora a gente usa isso nisso. A gente pega esse, joga lá. X ao quadrado menos 1 dPL'M dx dPL'M dx mais isso igual a 0.
177. Daí agora a gente pega e escreve 177, né, trocando L por L' e L' por L. Então é como se a gente começasse a equação diferencial com L' no lugar de L. Então onde era L vira L', onde era L' vira L. Então, aqui só colocamos depois, onde era L vira L'. Agora a gente pega e subtrai uma equação da outra. Então, se a gente pegar 177 menos 178, esse termo aqui cancela. E para esse termo aqui, esse pedaço aqui cancela. Mas como L eventualmente pode ser diferente de L', né? Daí aquele pedaço não cancela. Então a gente fica com o seguinte: uma integral de menos 1 até 1, L mais 1, menos L', L' mais 1, PLM, PL'M, dx igual a zero. Ou L mais 1 menos L' mais 1, integral menos 1 até 1, PLM, PL'M, dx extensão igual a zero. 179. Bom, daqui sai o seguinte: quando o L é diferente do L', então o colchetes ali, se L é diferente de L', esse colchetes aqui não dá zero. Logo, para dar zero aqui, a integral tem que dar zero. Então, com isso,
gente tem que os polinômios generalizados para L's diferentes, né, são ortogonais entre si. Daí, quando L e L' são iguais, aí isso dá zero. E aí aqui, eventualmente, pode não dar zero, e a gente quer achar quanto vale. Para achar esse valor, a gente precisa começar daí com essa relação aqui. 137. PLM de x, né, é a fórmula de Rodrigues para os polinômios. Obtido a partir dos polinômios de Legendre usuais. A gente quer calcular essa integral aqui. Então a gente vai substituir quando o L é igual a L'. Então a gente vai substituir o PL aqui por aquela expressão lá. Então PL com PL, né? Isso vai ser 1 menos x ao quadrado AM sobre 2, derivada de ordem m. PL, que multiplica a mesma coisa. Bom, esse com esse dá 1 menos x ao quadrado na m, né? Então a gente quer calcular isso aqui. Daí agora a gente pega e faz uma integração por partes no lado direito de 181.
Então, u vai ser 1 menos x ao quadrado na m vezes a derivada. E quando deriva, então deriva tudo isso. Né? E o dm do PL vai ser dv. Então, integra uma vez, vai dar um dm menos 1 do PL. Bom, aí a gente vai ter, né, o outro lado. Então vai ser UV então U vezes V. E aí em 1 e menos 1, né, esse termo aqui dá zero. Menos a integral. Então, o V menos V deu. Né? Então, V deu. E aí, isso aqui, nos extremos, dá zero. Então aqui a gente fica com derivada de ordem m-1 vezes o d dx desse produto. Isso aqui. Bom, agora manipulações daquilo lá. Então, algumas manipulações que a gente vai fazer para essa expressão ficar um pouco melhor. Então a gente tem o seguinte. Então, d dx de 1 menos x ao quadrado na m dm dx na m do PL. Essa derivada aqui é igual, né? Bom, primeiro deriva esse, mantém esse, depois mantém esse, deriva esse. Então, 1 menos x ao quadrado na m, derivada de ordem m mais 1 do PL. Então isso aqui a gente manteve esse e derivou esse. Agora deriva esse e mantém esse. Quando deriva esse, cai um m, vai aparecer esse, né, m menos 1 vezes isso aqui.
vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 1 menos 2x. Então, menos 2x m 1 menos x ao quadrado na m menos 1 dm dxm do PL. Ou, né, reescrevendo para ficar um pouco mais interessante, ou, então, d dx 1 menos x ao quadrado na m, derivada de ordem m do PL igual então 1 menos x ao quadrado na m menos 1, que é isso aqui, coloco em evidência. Daí vai ter 1 menos x ao quadrado, derivada de ordem m mais 1, do PL, menos 2mx, derivada de ordem MPL. Isso aqui. 184. Bom, agora a gente tem uma outra equação que a gente vai usar. E essa equação 130. Então, 1 menos x ao quadrado d2z dx2 menos 2x m mais 1 dz dx mais l mais 1 menos m mais 1 z igual a 0. A gente tinha essa equação aqui, onde considerando 1, 2, 9, o z é a derivada de ordem m do y, e o y é a solução da equação de Legendre que a gente tinha lá atrás. Ou seja, y, para as soluções finitas, o y corresponde a um polinômio de Legendre. Então, z é a derivada de ordem m de um PL. Então, 185 pode ser escrito da seguinte forma: então, substituindo quanto é que vale z,
Então, 1 menos x ao quadrado d2 dx2 d elevado de ordem n do PL, isso aqui, menos 2x m mais 1 d dx dm do PL dx na m, isso aqui, substituindo o z, né? Mais L mais 1 menos M mais 1, que multiplica o Z, que é dm do PL, isso é igual a 0. 8,6. O que a gente faz agora? Agora a gente escreve essa expressão 186 para quando a gente tem m menos 1. Então a gente substitui m por m menos 1. Então, onde tem m, a gente troca por m menos 1. Então, 1 menos x ao quadrado, d2 dx2, de a derivada de ordem n menos 1 do PL, menos 2x m vira m menos 1, então vai dar só m ali, 2x m d dx d m menos 1 dx m menos 1 do PL L mais 1 menos m menos 1 m vira menos 1, m menos 1 mais 1 dá m só. Derivada de ordem e menos 1 dx e menos 1 do PL, isso é igual a 0. Ou d2 dx2 com d na m menos 1 vai dar d na m mais 1. 1 menos x ao quadrado d na e mais 1 dx na e mais 1 do PL menos 2xm dm do PL mais L mais 1 menos M menos 1 d a M menos 1 dx na M menos 1 do PL, isso é igual a 0. Isso aqui. Aí a gente pode reescrever essa equação aí para poder usar ela depois, né? A forma que a gente está interessado. Então, 1 menos x ao quadrado d m mais 1 dx m mais 1 do PL menos 2xm dm do PL, isso é igual
A menos L, L mais 1, menos M, M menos 1, D, E menos 1 do PL. Então, basicamente, a gente pegou e transferiu esse termo aqui para o outro lado. E agora, finalmente, a gente usa isso, né, para reescrever a expressão 184. Então a gente substitui isso lá e a gente acha o seguinte: d de x 1 menos x ao quadrado na m derivada de ordem m do PL igual a 1 menos x ao quadrado e menos 1 que multiplica menos L, L mais 1, menos M, M menos 1, derivada de ordem M menos 1 do PL. Isso aqui. Então a gente tem isso. Aliás, a gente tem isso. Aqui fecha. Aqui assim. Tá? Daí agora a gente usa isso aqui, 189. A gente acha o seguinte: a gente tem que fazer um monte de cálculos para poder ir voltando, né, e substituindo. Então, a integral de menos 1 até 1 do PLM com ele próprio igual. Tem uma integral com sinal de menos e menos 1 x na e menos 1 do PL que multiplica 1 menos x ao quadrado menos L, L mais 1 menos M, M menos 1 d e menos 1 dx na e menos 1 do PL dx 190. Então essa integral é igual a essa integral aqui. Bom, para melhorar um pouco a escrita, L, L mais 1, menos M, M menos 1, também dá para escrever como L mais M, L menos M mais 1. Então a gente pega, substitui aquilo aqui.
Então, a integral de PLM com ele mesmo, né, vai ficar L mais ML menos M mais 1, que multiplica, e aqui aproveita que aqui tem um menos, com esse menos aqui dá mais, então, né, e multiplica a integral de menos 1 até 1, e aí a gente escreve assim, 1 menos x ao quadrado, m menos 1 sobre 2, m menos 1 dx menos 1 do PL, 1 menos x ao quadrado na e menos 1 sobre 2, derivada de ordem e menos 1, também do PL, ou seja, na verdade é a mesma coisa, né? A gente dividiu esse 1 aqui é na M. Aqui na M menos 1, faltou ali. Então a gente divide em 2 para tornar simétrico essa coisa. Bom, com isso, né, a gente pode usar uma outra relação de novo. Então, a gente volta a usar 137, né, para quando m vale m-1. E aí, a gente descobre, né, que a integral do PLM com ele mesmo fica igual a L mais M L menos M mais 1, a integral menos 1 a 1. Se a gente observa isso aqui, isso é um polinômio generalizado de Legendre. Isso é o PL M menos 1, com ele mesmo. Então a gente consegue escrever a integral do PL com ele mesmo como um múltiplo da integral do PL E-1 com ele mesmo. Então, na verdade, a ideia é ir baixando a ordem usando sucessivamente essa expressão. Então a gente tem uma relação de recorrência aí. E aí a gente fazendo isso sucessivamente, a gente consegue chegar até quando esse número aqui vale zero. E daí a gente tem um polinômio de Legendre usual. Então a gente consegue reduzir a ordem até chegar em m igual a zero. Então, só para ver mais uma, vamos aplicar para m menos 2. Para m igual a menos 1 de novo. Então, onde tem m,
a gente troca por m-1. Então aqui tem m, vai virar m-1. Aqui tem m, vira m-1. Aqui tem m, m-1. Aqui tem m, vira m-1. Então vai dar um m-2. Então, integral de menos 1 a 1, PL m-1 com ele mesmo vai ficar L mais M menos 1 L menos M mais 2 integral de PL M menos 2 com ele mesmo. Então, usando isso na outra, a gente acha o seguinte. Então, integral de menos 1 até 1 do PLM com ele mesmo fica. Daí você pega isso e coloca lá naquele lugar lá e reescrevemos isso de um outro jeito. Primeiro a gente faz assim, L mais M com L mais M menos 1, para dar uma sequência aí. Isso vezes. Então, L menos M mais 1 com L menos M mais 2, que multiplica com a integral de menos 1 até 1 de PL M menos 2 com ele mesmo. Que é 194. Isso. Bom. Então, daí a gente faz de novo. Vai aparecer M menos 3. E de novo, M menos 4. Então a gente vai repetir mais M menos 2 vezes. Repetindo mais M menos 2 vezes, aqui a gente vai chegar em PL de 0, que são os polinômios legendos usuais. E aqui a gente vai ter uma sequência, né? Então, L mais M menos 1, L mais M menos 2, assim vai, né? O termo
o L mais M, vai aparecer L mais M menos 1, que vai ter mais um L mais M menos 2, até chegar em L mais 2, L mais 1. M menos duas vezes aqui depois, né? No final são M vezes. Então isso aqui vai dar igual, né, a um L mais M fatorial sobre L fatorial. O outro fica L menos M mais 1, L menos M mais 2, L menos M mais 3 vezes, até chegar em L menos 1 e L, que vai dar L fatorial sobre L menos M fatorial, para descontar o que não tem. Então a gente fica com essas duas expressões. E aí então integral do PL M com ele mesmo fica, então a gente substitui aqui primeiro fator, né, que é aquele de cima, daí esse aqui, que é o segundo, e finalmente a gente chega em PL, um PL. Essa daqui a gente já resolveu, porque essa daqui nos dá a ortogonalidade dos polinômios de Legendre usuais que a gente já obteve, né? Então, deixar registrado aqui na aula, nos comentários, a aula em que a gente já fez aquela conta lá. Então, de 109, a gente acha finalmente, então, PLM com PLM dx igual, os L's fatorial cancelam, né? Então, L mais M fatorial, L menos M fatorial, e aqui a gente tem um 2, L mais 1, isso, só aqui, e então, quando L é igual a L aqui, né? L igual a L', originalmente, a gente vai ter isso. Quando é diferente da zero, a gente consegue escrever isso então numa equação só, que é isso aqui, né? Então, PLM
2 sobre 2L mais 1, L mais M, L menos M fatorial, delta de L com L'. Então, chegamos na relação de ortogonalidade para os polinômios de Legendre generalizados. Então, a gente tem essa relação de ortogonalidade que a gente acabou de mostrar. Tá? Tem uma outra relação que fica para tarefa para vocês fazerem. Então a gente tem uma outra relação de ortogonalidade agora para mesmo L mais M diferentes. Na prática essa relação aí é muito pouco usada, tá? Mas fica como tarefa para vocês para mostrar essa relação. E aí só para a gente finalizar, né, apresentar uma tabelinha com alguns dos polinômios de Legendre generalizados. Então, só para a gente visualizar alguns aqui. Então, bom, 0, 0. Aliás, 0, 0. PL é 1. 1 e 0 ele vale x, 1 e 1, 1 menos x ao quadrado raiz, 1 e menos 1, menos meio de 1 menos x ao quadrado raiz, 2 e 0, meio 3x ao quadrado menos 1, 2 e 1, 3x, 1 menos x ao quadrado. Lembra que com e, quando você troca m por menos m, né, você tem um múltiplo, menos meio x, 1 menos x ao quadrado raiz, 2, 2, e 2 e menos 2, 3, 1 menos x ao quadrado, 1 oitavo, 1 menos x ao quadrado. Tá? E ali vai ficar um gráfico, né, se tudo der certo, para mostrar o comportamento gráfico de alguns desses polinômios aqui, só para a gente ter uma comparação. Tá? Então, vai ficar lá, espero eu que dê tudo certo, né? Então a gente consegue ver esses polinômios
ali. Tá? Então, pessoal, com isso a gente investigou a equação de Legendre e a equação diferencial, né, de Legendre generalizada. Obtivemos soluções que são os polinômios de Legendre e os polinômios generalizados, que são as soluções finitas dessas equações. Né? Obtivemos a relação de ortogonalidade, que é uma coisa importante para quando você vai fazer uma expansão. Obtivemos também a função geratriz, que permite obter algumas propriedades importantes desses polinômios. Né? Então, a equação diferencial de Legendre, a gente fez uma investigação bastante completa. Né? Então, próxima aula, a gente vai investigar uma outra função, né, que vai ter também a sua importância quando você pensa em, por exemplo, uma solução da equação de Laplace e coisas desse tipo. Então, pessoal, obrigado a todos, até a próxima aula. Tchau! Se gostou, né, curte o canal, dá um joinha, né, e comentários aqui embaixo. Tá? Obrigado a todos, até mais.